Boa noite, estamos aqui com mais uma edição do nosso OftalmoCast, presença da doutora Baiana e da doutora Camila Queiroz. Então, nosso assunto hoje é um assunto bem interessante, é a retinopatia diabética. Vou começar pela doutora Camila. Doutora Camila, a questão do conceito, o que é a retinopatia diabética? É uma ótima pergunta, né? Antes da gente falar o que é a retinopatia diabética em si, acho que vale a pena a gente relembrar o que é a retina. A retina é uma fina membrana formada por células nervosas que recobrem o fundo do olho. Então, para a gente enxergar bem, nossa retina tem que estar funcionando bem. A retinopatia diabética, ela acontece quando o diabetes, ele atinge os vasinhos do fundo do olho. A gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta o corpo como um todo. E quando ela afeta o olho, aí nós chamamos de retinopatia diabética, ou seja, uma doença da retina causada pelo diabetes. Certo. Me tira uma dúvida, essa doença ela é causada, qual o grupo que ela mais atinge? Literalmente é o idoso ou qualquer pessoa aí pode estar sofrendo esse tipo de doença, digamos assim? Pronto, isso depende muito do tipo de diabetes que a pessoa apresenta. A gente sabe que hoje em dia a gente pode classificar diabetes em três grupos principais. Tem o diabetes tipo 1, que afeta mais pessoas na infância, na adolescência, os adultos jovens, que assim que ela surge, geralmente ela é diagnosticada. Nós temos o maior grupo de pacientes diabéticos, que são aqueles com diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes muito associado ao sedentarismo, obesidade, sobrepeso, mau hábito alimentar, e aí representa 90% de todos os pacientes com diabetes, e tem também o diabetes gestacional, que é aquele que geralmente o nível de glicose sobe durante a gravidez e normalmente volta aos níveis limítrofes após a gestação. Então, pode atingir toda essa população, desde crianças até indivíduos mais velhos. Doutora Maiana, uma dúvida. A retinopatia diabética, já entendeu, obviamente, Uhum. que ela é aplicado diretamente à questão do diabetes, Certo, certo. certo? A pergunta é, quem tem diabetes, qual a porcentagem ou então é certo que vai sofrer também com esse dano na retina? Não, não. Tem pacientes que vão ter diabetes a vida toda e nunca vão ter retinopatia diabética. Então, para desenvolver retinopatia diabética, tem alguns fatores, mas os dois principais são tempo de doença e descontrole glicêmico. Então, um paciente que tem diabetes há um ano, realmente, se ele teve de fato o diagnóstico há um ano, que às vezes o paciente ele sabe que tem, ele descobre tem um diagnóstico de diabetes agora, mas às vezes ele tem uma doença há 2, 3 anos sem diagnóstico. Mas desde que a doença tenha, se o paciente tiver certeza que o diagnóstico foi recente, dificilmente ele vai ter retinopatia diabética ao longo do primeiro ano, por exemplo, porque precisa de um descontrole glicêmico ao longo de um tempo. Então, quanto mais tempo um paciente que tenha 5 anos, 10 anos de glicemia descontrolada, aí ele vai ter uma chance bem considerável de desenvolver retinopatia diabética. É normal, por exemplo, inclusive tem um caso da minha família, que, por exemplo, alguém teve diabetes e aí no final da vida ele ficou cego. Uhum, A pergunta justamente é uhum. essa. Essa cegueira é a retinopatia diabética ou não? É a retinopatia É diabética. retinopatia diabética. Isso. Então, tem paciente que, no consultório, eu já me deparei com alguns casos que o paciente vem por baixa de visão e eu pergunto na anamnese se ele tem diabetes, ele fala que não. E ele vem por baixa de visão. E quando eu fiz o exame, eu identifiquei alterações bem compatíveis com retinopatia diabética, solicitei a glicemia e ele teve o diagnóstico de retinopatia diabética através do exame oftalmológico inicial. Só que provavelmente ele não sabia que ele tinha diabetes. Então, provavelmente ele tem pelo menos uns 5 anos anteriores de diabetes sem tratamento. Doutora Camila, e assim, como é feito esse diagnóstico? É através de exame de sangue comum? É algum exame específico na questão oftalmológica? E como é diagnosticado isso aí?
O exame básico para a gente diagnosticar se a pessoa tem algum sinal ou não de retinopatia diabética é o exame de fundo de olho, ou o exame que a gente também chama de mapeamento de retina, em que a gente dilata a pupila do paciente para examinar todas as estruturas do fundo do olho. Não tem como a gente saber se o paciente tem sinais de diabetes ou não no fundo do olho se a gente não faz a dilatação adequada. Então, esse é o exame básico. A partir do momento que esse exame é feito, aí o profissional especialista em retina, ele vai direcionar qual é o outro exame que o paciente precisa fazer. Na minha prática, eu acho que 2 exames que são fundamentais para um diagnóstico mais preciso, para a gente poder classificar melhor o tipo de retinopatia são o exame de angiografia, que é um exame que a gente injeta um contraste na veia do paciente. Esse contraste ele chega nos vasinhos do fundo do olho e a gente consegue ter um estudo detalhado dos vasos do fundo do olho, associado a uma tomografia de coerência óptica, que é um exame muito específico em que a gente consegue avaliar a estrutura central da retina, que a gente chama de mácula, e a gente consegue ver se nessa estrutura existe algum inchaço, algum líquido, algum vazamento, que é uma das importantes causas de diminuição da visão no paciente diabético. Mas tudo se inicia a partir de um exame do fundo de olho realizado por um médico oftalmologista, de preferência um especialista em retina, mas qualquer oftalmologista geral está capacitado, está apto para realizar um bom exame de fundo de olho. Só uma dúvida, é normal esse teu paciente que vai seguir sua retinopatia diabética, já é normal chegar com o diagnóstico de diabetes ou geralmente ele vai descobrir nesse exame? Muitos já chegam com diagnóstico. Então já tem um caminho, né? A gente que é especialista em retina, né, Mariana, a gente recebe muitos pacientes que já são encaminhados por outros colegas porque são diabéticos. E aí os colegas querem saber se o paciente ele tem algum grau de retinopatia diabética ou não. Mas é como a Mariana falou anteriormente, às vezes acontece da gente examinar o paciente, detectar algumas alterações, a gente questiona o paciente se ele é diabético, ele diz que não. E aí a gente mesmo pede o exame de sangue, o exame vem mostrando um descontrole da taxa de glicose, né? Então existem as duas situações, mas o mais comum é o paciente já chegar com o diagnóstico de diabetes. Doutora Mariana, me tira uma dúvida. O que acontece nessa situação da retinopatia diabética? A gente sabe, por exemplo, que a diabetes em si é alta taxa de glicose no sangue. Sim. Obviamente. E a gente sabe os danos que isso causa. Por exemplo, se você sofre um determinado tipo de ferida, a cicatrização ela é bem complexa, justamente por conta dessa ocorrência. Mas na questão do olho, o que acontece? Como é o caminho para diabetes chegar a atingir, digamos assim, o teu olho? Então, o olho, a retina, é um órgão, o olho em si, mas eu estou falando especificamente da retina, é uma parte do olho, como Camila falou, que tem vasos. E a diabetes afeta onde tem vasos. Então, a retinopatia diabética, inclusive, ela anda muito próximo à nefropatia diabética, que é a alteração dos rins. Então, porque atinge órgãos onde tem vascularização. Então, do mesmo jeito que altera os vasos e causa uma deficiência vascular, tanto nas extremidades quanto na parte renal, também causa na parte da retina. Então, altera a permeabilidade dos vasos, ou seja, deixa mais vulnerável até edema, e também deixa áreas que deviam ter uma vascularização adequada com isquemia. Então, essas áreas que eram para ter uma irrigação adequada, elas ficam com pouca circulação na retina, e essa é mais ou menos a base da fisiopatologia da retinopatia diabética. Então, começa com áreas de isquemia, e essas áreas de isquemia elas vão induzir fatores hormonais que vão induzir a produção de novos vasos que não são saudáveis, que a gente chama de neovasos. Resumindo, esses neovasos eles vão proliferar, onde não era para ter novos vasos, isso aumenta sangramentos. Esses novos vasos podem romper e deixar o movítrio, que é um gel que preenche preenche o olho internamente. Pode causar um sangramento que a gente chama de hemorragia vítrea
Nesses casos, o paciente tem uma baixa de visão aguda, teve um sangramento no fundo do olho, que se fala mais ou menos assim. A retinopatia diabética, ela com esses vasos proliferando e vai causando fibrose, e aí surge o descolamento tracional da retina. Então, a base da fisiopatologia é vascular, começa na alteração dos vasos. Doutora Maiana, me tira uma dúvida. Quais são os principais sintomas da retinopatia diabética? Então, o principal sintoma, de fato, é a baixa de visão, que a gente teme que o paciente tenha baixa de visão e depois vem evoluir para a cegueira, em decorrência da retinopatia diabética. Mas o paciente pode, nos estágios iniciais, ou até, se ele não tem edema de mácula, porque na verdade, quando a gente vai falar de sintoma na diabetes, a gente separa duas partes. A retinopatia de fundo de olho, como as pessoas conhecem mais, que são alguns sangramentos ao longo da retina, e o edema de mácula. Edema de mácula é um edema, é um inchaço na área central da visão que se chama mácula. Então, quando o paciente tem edema de mácula, ele já tem baixa de visão nas formas mais precoces. Então, tem um edema de mácula, o paciente, se ele parar para perceber, ele vai notar que a visão dele baixa, desde as fases iniciais. A retinopatia de fundo de olho, com alguns sangramentos que a gente chama de polo posterior, que é na parte posterior do olho, dentro da retina, em um paciente que não tem edema de mácula, ele pode ter as formas moderadas e até mais avançadas e não ter ainda sintomas. E a gente precisa tratar para que ele não venha evoluir com uma condição mais grave, como a gente já falou, como um descolamento de retina, por exemplo, e uma baixa de visão definitiva. Então, pode acontecer de um paciente ser totalmente assintomático, ou Pode. seja, ele ter esse problema e não ter nenhum tipo de sintoma. Pode. Então, a gente pode, por exemplo, ao longo de um exame da consulta com mapeamento de retina, identificar um paciente que tenha, por exemplo, retinopatia diabética não proliferativa, que não tem neovasos, mas da forma grave, retinopatia diabética grave, sem edema de mácula, esse paciente pode naturalmente ser sem sintoma e já ser portador de uma forma grave da retinopatia diabética. Uma pergunta, não sei se tem a ver ou não, mas vale a informação. Esse problema pode evoluir para um câncer? Não, tem relação. Tem relação. Não. Doutora Camila, e tem tratamento, tem cura? Quem sabe que diabetes é uma questão que você consegue controlar, né? Mas na questão da retinopatia, existe a cura definitiva ou também vai seguir na mesma ideia que é apenas um tratamento que você vai conseguir ali digamos assim, a questão de controle? Bom, isso depende muito do estágio em que a gente encontra o diabetes no fundo do olho, né? O tratamento é direcionado para o que a gente consegue identificar, pode ser um tratamento clínico, com laser apenas, com aplicação de medicações dentro do olho, nos casos mais avançados, um tratamento cirúrgico, mas a retinopatia ela é muito semelhante ao diabetes, ou seja, é um problema crônico que tem controle, uma cura de 100% é difícil de ser atingida. Não é possível. Não é impossível, vamos dizer assim, eu já tive pacientes que chegaram no consultório com sinais iniciais da retinopatia diabética, que fizeram um bom controle glicêmico e que depois de algum tempo voltaram comigo, já não consegui identificar sinais de diabetes no fundo do olho. O que é muito importante quando a gente fala do tratamento da retinopatia diabética, a gente tem que se tornar um aliado do paciente. O mais fácil para o paciente é ir na consulta, o mais fácil é tomar uma medicação quando chega em casa, um comprimido, aplicar uma insulina. O mais difícil é o paciente fazer a mudança no estilo de vida. É isso que o paciente tem que se conscientizar. Que ele tem que perder peso, se ele está acima do peso, ele tem que ter um bom controle alimentar, tem que começar a atividade física. E aí a gente trabalha no que a gente chama dentro de uma equipe multidisciplinar, ou seja, várias especialidades atuando em conjunto para poder acompanhar esse paciente. Tem que ir para o endocrinologista, tem que ir para o tem que ir para um nefrologista muitas vezes, procurar um educador físico, procurar outra especialidade, a depender do estágio em que o diabetes se encontra. Mas é muito importante que a gente entenda que diabetes não é só tomar um comprimido.
Isso muitos pacientes fazem. Por exemplo, eu atendo paciente no consultório que eu pergunto como é que está o controle do seu diabetes. E aí ele me responde o seguinte: está ótimo, eu tomo meus comprimidos todos os dias. E aí eu pergunto: e há quanto tempo o senhor verificou sua taxa de glicemia? Aí ele me responde: há um ano atrás. Então, como é que a gente pode dizer que esse paciente está bem controlado? Então, tem que ir nas consultas, tem que se conscientizar da situação, que o diabetes é um problema sério, é um problema de saúde pública também, porque pode causar uma amputação, pode levar à cegueira, pode evoluir com um quadro de insuficiência renal, pode tornar uma pessoa jovem, uma pessoa ativa, uma pessoa incapaz se não for bem cuidada. Então, tudo isso serve como um alerta da gravidade do problema. Dentro do campo ainda de tratamento, Sim. se o paciente cura já com certo grau avançado, Uhum. o tratamento ele consegue evoluir, ou seja, consegue regredir esse problema, ou infelizmente é uma situação que a gente vai tentar estancar para que daqui para frente isso não se avance. Entendeu mais ou menos a pergunta? Ou existe dentro do tratamento esse processo de tentar, digamos assim, não sei se a palavra certa seria regenerar a visão, mas eu acho que você conseguiu entender, né, pela pergunta. Se um paciente chegando com um processo já mais avançado, chama-se de ele conseguir, por exemplo, retornar uma boa visão, ou o tratamento, literalmente, ele vai se tornar mais eficaz para não aumentar ainda mais esse problema? Isso depende muito do estágio em que a gente encontra o paciente. Por exemplo, a gente atende pacientes cujo diabetes ele se manifesta apenas através de um inchaço no fundo do olho. Nesses casos, a gente sabe, a gente tem medicações comprovadas cientificamente que, quando bem utilizadas, bem indicadas, podem promover, vamos dizer, a cura desse inchaço. Nós temos pacientes que chegam no consultório com esses neovasos que Mariana falou, que são vasos muito frágeis que se formam no fundo de olho. E quando submetidos a um bom tratamento a laser, esses vasos eles regridem. Então, sim, na verdade, existe a cura para a retinopatia diabética, existe a possibilidade de todas essas alterações regredirem também, desde que o paciente seja bem acompanhado, faça o controle clínico e que o tratamento ele seja bem realizado, né? Bem indicado e bem realizado também. Doutora Mariana, até pegando um pouco do gancho que a doutora falou agora há pouco, a doutora falou, literalmente, esse problema de retinopatia diabética é um problema de saúde pública? Muito. E é um problema maior do que a gente imagina, do que as pessoas geralmente acham que é. Porque eu, particularmente, nessa vivência, eu atendo clínica de SUS e particular. Então, a cada semana eu dou laudo de cegueira legal de paciente com menos de 50 anos por retinopatia diabética. Então, é um problema grave de saúde pública que a gente enfrenta muito e as pessoas não têm, às vezes, consciência disso. Então, essas pessoas que têm hoje esse laudo de cegueira legal por retinopatia diabética, jovens, em atividade, em fase ativa da vida, elas não queriam esse laudo. Na maioria das vezes, essas pessoas vêm num desespero de tentar voltar a enxergar e voltar a fazer suas atividades, mas que realmente são estágios que a gente não consegue mais reverter a um ponto, não é tratar, a gente trata, mas ao ponto de uma visão útil para a atividade de trabalhar, de dirigir. Então, isso é um problema de saúde pública e a melhor forma de evitar isso, controle da glicemia. E uma observação que é importante também entender, que às vezes os pacientes eles pensam em glicemia como a glicemia de jejum. Então, eu faço a consulta e eu peço quanto é que está a sua glicemia, e fazem a glicemia de jejum. Mas para a gente, é mais importante entender que a hemoglobina glicada é um parâmetro mais confiável. Porque a glicemia de jejum é a glicemia que ele vai medir a glicemia exatamente naquele horário que ele mediu, de quanto está a glicemia naquela hora. Então, quando o paciente já sabe que vai fazer exame de sangue, geralmente ele se prepara um dia anterior, faz uma dieta mais restritiva e a glicemia dá normal.
Mas a hemoglobina glicada, ela dá uma média dos últimos 3 meses. Então, vai dar um parâmetro melhor de controle. Então, o paciente, às vezes, eu vou para o médico semana que vem, então eu vou fazer uma dieta restritiva, vou restringir doce, vou fazer... Essa semana eu vou ficar bem. Mas aí a hemoglobina glicada vai refletir que nos últimos 3 meses, essa glicemia não estava, de fato, controlada. Então, para a gente, oftalmologista, né, Camila? A hemoglobina glicada, é um parâmetro mais confiável do controle glicêmico. E para encerrar, eu quero saber se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal. Se quiser, pode lá para a câmera. Ficar à vontade. Na verdade, eu gostaria de agradecer também a sua presença e eu gostaria de divulgar, na verdade, um grande evento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É um evento realizado todos os anos, que é o 24 Horas pelo Diabetes. Existe um site que é o 24H pelo Diabetes, e qualquer pessoa pode entrar. E lá a gente vai encontrar muitas informações sobre o diabetes em si e também sobre a retinopatia diabética. Esse ano, essa campanha vai ser realizada no dia 24 de novembro, um sábado. A gente vai ter especialistas de todo o país disponível para conversar com o paciente que queira tirar dúvidas. Nós temos nesse site também alguns artistas que prestaram seu depoimento, tentando conscientizar a população sobre essa importante causa de cegueira. Então, caso você deseje, pode entrar no site. Essa campanha vai ser realizada pelas redes sociais do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Instagram, YouTube, Facebook, e é uma campanha imperdível para a gente tentar difundir mais sobre o que é a retinopatia diabética, para a gente ter consciência que é uma importante causa de cegueira numa idade muito ativa e para que a gente possa reverter um pouco esse quadro, né, que a gente vem vendo nos últimos anos, que mais pessoas estão se tornando diabéticas devido ao mau estilo de vida. E cada vez esse diagnóstico está sendo feito com mais frequência e quem sabe no futuro a gente consegue reverter um pouco essa situação e trazer esse paciente diabético para um estilo de vida mais saudável e com maior qualidade de vida, tá? Então, meu apelo é que quem tiver interesse participe da campanha no dia 24 de novembro. Doutora Maíra, quer deixar alguma mensagem também para os seus pacientes? Quero. Então, a mensagem final que eu queria deixar é que todo paciente diabético deve fazer de forma anual a consulta oftalmológica e o exame de mapeamento de retina, mesmo que não haja nenhum sintoma, para que a gente consiga identificar, primeiro, se há algum grau de retinopatia diabética, se a gente identificar algum grau, que a gente possa tratar de forma precoce e evitar a evolução de formas mais avançadas da doença. Eu sei, obviamente, que hoje uma das clínicas mais modernas de uma pessoa é a Oftalmonic. Isso aí já não é mais novidade. Inclusive, já deve o testemunho aqui de estar acompanhando isso com vocês. Está sendo construído agora um setor cirúrgico, grupo para geração também. E aí, já com meus parabéns por todo esse empenho de vocês. Hoje, como a Oftalmonic ela recebe esse paciente com retinopatia diabética? Certo. Na verdade, o paciente ele pode chegar na clínica, né? O paciente mesmo pode agendar uma consulta por telefone, pelo WhatsApp, por algumas redes sociais que hoje em dia a gente dispõe. Então, ele vai agendar inicialmente uma consulta e aí ele pode passar com qualquer oftalmologista da nossa equipe. Se ele for diabético e não estiver passando por um especialista em retina, provavelmente os colegas vão encaminhar para os especialistas em retina, que no caso da clínica sou eu e Maiana, para fazer o exame de mapeamento, exame básico de fundo de olho, né, para a gente ver se o paciente tem algum grau de diabetes ou não. E a partir daí a gente dá seguimento a esse paciente. Nós dispomos de todos os equipamentos mais modernos para a detecção da retinopatia diabética, inclusive em estágios muito precoces. Então, isso faz parte da nossa estrutura e brevemente todos os tratamentos cirúrgicos, todos os procedimentos estarão sendo realizados no nosso centro cirúrgico próprio, se Deus quiser. Amém. É isso aí. Gente, obrigadão mais uma vez. Obrigada. Prazer. Lá um pouco de conhecimento aqui com vocês. Obrigada.